assunto muito forte, diria. Você não dá prioridade à adolescência do seu filho. Eu sei que ouvindo uma frase impactante dessa, alguém já torce o nariz e já fala: como assim que eu não dou prioridade à adolescência do meu filho? Como assim que eu não dou atenção a essa fase da vida do meu filho? Pois é, eu, Rosana Cláudia Santos, neste momento quero falar sobre esse assunto, porque uma coisa é o filho ser criança, época da infância, outra coisa é uma fase distinta, mas muito distinta mesmo, da infância, porque na infância há determinados cuidados que não vão mais se aplicar na fase jovem, na fase da adolescência, e há muitas outras formas de cuidados, de percepções, aquele olhar mais refinado para a vida do filho que só ocorrerá nessa fase da juventude. E eu tenho encontrado muitas mães, pais, pessoas que são substitutos em seus lares, muitas vezes quando um avô ou um tio, um padrinho acaba substituindo essa figura parental, subestimando essa fase. Nós precisamos perceber o nosso momento atual. Qual é o jovem atual? Neste momento, o jovem parece estar tão preparado para tantas coisas, tem uma estatura grande, já tem um enorme conhecimento que anos anteriores não tinha ainda, décadas anteriores. A gente sabe que os nossos jovens de décadas anteriores não tinham os mesmos conhecimentos que agora, atualmente. As coisas estão muito aceleradas, é uma enxurrada de informações, de novidades, de muitos interesses, e o nosso filho, nosso diamante jovem, vai tendo que encontrar uma forma de administrar, se adaptar, se adequar a tantas coisas novas que surgem para a vida dele. De repente, nasce um adolescente. De repente, eis que a pessoa está agora na fase da juventude. Porém, aqueles cuidados dobrados, aqueles cuidados redobrados, inclusive, de seu pai, de sua mãe, das autoridades sobre a sua vida, que antes existiam nessa fase da infância, quando chega nessa fase da adolescência, parece que os pais meio que descansam um pouco. Agora já sabe se virar melhor, agora já sabe decidir as coisas, agora ele dá conta das coisas. Mas não é bem assim. Nós precisamos estar muito atentos. Qual é o amadurecimento do nosso filho? Será que ele tem mesmo esse grau de confiança para que a gente dê também esse grau de liberdade? Será que o nosso filho tem mesmo a capacidade de autonomia, discernimento, domínio próprio, todo direcionamento? Não se deixa ser influenciado por coisas enganosas, tóxicas, nocivas? Será que o nosso filho realmente, verdadeiramente está preparado para esse externo, para todo esse mundão sedutor em tantas coisas? É muito necessário que o pai e a mãe realmente percebam o seu filho, olhe para o seu filho, esteja junto, dentro do mundo jovem de seu filho. Somente assim poderá reconhecer se o grau de autonomia, de liberdade, essa independência, esse amadurecimento está a um nível moderado, harmônico, se está de acordo com um grau de confiança maior nesse ir e vir. Porque atualmente tenho percebido muitos pais deixando um pouco solto essa parte desses cuidados com mais detalhes, esse refinamento em estar mais nessa percepção desse mundo da adolescência. Claro, se o filho tem um amadurecimento, é digno da confiança, dessa autonomia, dessa liberdade, e o pai e a mãe têm lá a sua segurança, já aquela convicção dessas atitudes mais assertivas, mais bem decididas, um amadurecimento legal no filho, claro que nós vamos dar essa permissão, dessa liberdade maior para o nosso filho. Mas o que está ocorrendo muitas vezes é que o pai ou a mãe é pego de calças curtas, vamos dizer assim, na surpresa. Porque quando vem para os atendimentos, alguns pais, algumas mães me dizem: mas Rosana, o que foi que eu não vi? O que foi que eu não enxerguei? Onde eu errei? O que será que passou batido diante dos meus olhos? Eu não vi. Então, para que não haja essa surpresa ruim, negativa, esse susto, vamos dizer assim, de repente o filho
volta para casa e você perceba situações tóxicas, envolvimentos com drogas, comportamentos ilícitos, atitudes enganosas, certas companhias que não lhe deixam muito em paz, ou seja, características que realmente tiram o sono de um pai e de uma mãe. E isso é um grande susto. Não é pensar onde errou, não é pensar o que foi que passou batido, não é passar batido, não é uma ou duas coisas. Por vezes, muitos pais, muitas mães, e aí vai um grande alerta, acabam descansando, ficando assim como se pudesse ficar mais em paz, entre aspas, no sentido de que quando o filho estava na infância, então o cuidado era ali, olho no olho, o que estava fazendo, o comportamento, se podia se machucar, não pode sair da rua, não sai sozinho, lógico, uma infância precisa de todos os cuidados, todos os detalhes ricos aí nessa parte educativa do filho, claro, deve ser assim, e com muito amor, com muito zelo, com muito empenho ainda eu digo. Porém, chegando nessa fase aí do início da adolescência, aos seus 10, 11, 12 anos, nós ainda vemos pais, mães bem mais comprometidos. Mas à medida que se torna bem o adolescente mesmo, iniciando lá sua casa de 12 anos e meio, 13 anos, o pai e a mãe acabam descansando, como se não houvesse mais a necessidade de ficar tão em cima do filho. E eu digo, não é ficar em cima, impedindo o filho de fazer suas coisas, não dando paz ao filho. Não é isso. Eu digo, agora sim é que o filho vai estar longe dos nossos olhos, não vamos estar mais com aquela frequência em presença física como era antes, anos anteriores. Então agora é que o cuidado deve ser redobrado, porque muitas prioridades existem na vida de um adulto, de um pai, de uma mãe. Maternagem, paternagem, isso é maravilhoso, é sublime, é delícia ter um filho, mas esses cuidados requerem muitas vezes um empenho de cansaço. Você não está muito legal, mas você tem que estar envolvido com o seu filho. Você não, sabe, naquele dia você queria mesmo não fazer nada, mas você tem que fazer algumas atividades com seu filho, você tem que estar com seu filho, e aí não pode ir sozinho. A gente acaba deixando, o pai e a mãe acaba deixando o seu filho sair mais sozinho, já não busca, deixa que outra pessoa busca do local onde está. Então assim, são alguns cuidados que precisam ser bem zelosos. Eu entendo que os pais zelam e cuidam, mas às vezes subestimam de que, já que é um adolescente, já sabe, já se comporta, já entendeu, agora ele se vira bem sozinho. Não é assim que funciona. O adulto estava ali recheado de problemas, situações, contas para pagar, uma série de coisas, e descansa e vai ali ficar mais empenhado em outras atribuições, vamos dizer assim. Claro, o filho, ele está mais auxiliador daquela casa, ele tem já um grau de amadurecimento, ele já aprendeu muitas coisas, mas eu coloco o alerta de que ele está aprendendo agora a ser jovem. E recentemente eu fiz um podcast, um conteúdo importante, dizendo que é uma fase, uma transição, é uma ponte de 9 anos, onde devemos ajudar o nosso filho a transitar, chegar no mundo adulto de modo bem sucedido. E esse bem sucedido entra a prioridade de seus pais. A adolescência é fase de prioridade, sim, tanto quanto o período de infância. Logicamente que com outra forma, um outro tipo de trato, um outro tipo de atitude, afinal de contas ele tem uma outra idade, já tem uma bagagem, já aprendeu tantas coisas, mas dê a devida prioridade, porque enquanto a mãe ou o pai estão envolvidos com outras coisas, outras pendências, outras prioridades, correndo atrás de outras coisas e descuidam um pouco da adolescência de seu filho, algumas coisas acontecem, acontecimentos novos, assustadores às vezes, acabam surgindo. E aí quando o profissional vai atender um pai ou uma mãe em orientação, a gente acaba ouvindo: onde eu errei? O que foi que eu não vi? Bom, eu sempre digo, parece que a adolescência do seu filho
não estava sendo prioridade na sua vida. Por isso você fica com essa impressão que se descuidou de algo, que algo passou diante dos seus olhos e que você não viu. Então, este alerta neste vídeo de hoje, neste conteúdo, é para que você entenda a adolescência, a fase jovem todinha do seu filho, ela é de extrema prioridade. É um momento de mais liberdade, é um momento de estar mais sozinho. É o momento de você, pai e mãe, estar bem convicto, realmente assegurado de que seu filho, quando está longe dos seus olhos, ele realmente fará e praticará todo o norte, todo o direcionamento educativo que você fez durante a infância para ele e que está fazendo agora. Então é necessário fazer combinados com o seu filho, é necessário observar como este filho retorna de suas festas ou da casa de um amigo, como ele sai do momento escolar, de sua aula, como ele sai de algum lugar e vem até você, de que maneira ele entra no carro, de que maneira ele entra em sua casa, se ele sai para uma festa ou para ir a algum lugar, de que maneira ele sai, de que maneira ele volta, que tipo de roupas ele está usando, o que ele traz de fora para dentro de sua casa, quais são as novas pessoas da vida dele, quais são os novos assuntos, os novos interesses, porque nós observamos nosso filho e entendemos que ele gosta de algumas coisas, mas quando chega na fase da adolescência, o contexto, o leque se abre e ele vai estar diante de inúmeras coisas gostosas, legais para o mundo jovem, mas são legais, mas podem ser que não estejam ali de uma forma muito ajustada para os valores e os princípios educativos que você quer que estejam presentes na vida do seu filho. Este é um cuidado extremamente especial que os pais devem ter. Então, os medos, os sustos, as ansiedades, as enormes preocupações e medos que os pais acabam tendo podem serem evitados na medida em que dão prioridade para a fase jovem de seu filho. Isso é de extrema importância, porque se você dá prioridade para sua conta, vou pagar essa conta, mas não vou investir na vida do meu filho. Eu preciso adquirir tal coisa para a minha casa. Eu estou num momento apertado, meu filho precisa de algo. Eu preciso então encontrar uma administração melhor sobre isso e fazer um ajuste. Há necessidades a serem supridas da parte material para o nosso filho. E em questão emocional, de repente eu, mãe ou pai, estou cansado. Eu estou com necessidades agora de assistir um filme. Eu quero também estar com amigos. Ok, tudo isso precisa existir? Sim, porque a mãe e o pai têm vida própria, têm uma vida independente do filho, inclusive. São seres humanos únicos e também estão sempre em constante desenvolvimento pessoal. Também precisam cuidar de si. Porém, este filho é prioridade e está numa fase delicada, vulnerável. É uma fase vulnerável. Toda vez que essas prioridades não estão colocadas no seu devido lugar, alguém vai se assustar com as consequências, os resultados que vão surgir. Recentemente, ouvindo uma mãe, ela me disse: Rosana, eu estou com muitas contas, eu estou com muitas atividades, muitos afazeres na parte do meu trabalho, um contexto familiar com complicações, então eu não estou com muito tempo agora para olhar para as coisas que existem lá da adolescência do meu filho. E ele também já está grandinho, já tem seus 14, 15 anos, já sabe se virar muito bem sozinho. Então eu vou cuidar dessa outra parte, mas o meu filho vai se cuidando. Se ele precisar, ele me fala. Cuidado, o filho não vai lhe falar se ele não for íntimo de seu pai ou de sua mãe. E no mundo externo, no mundo tóxico, nocivo, está assim, aos montes de pessoas negativas, tóxicas e externas, querendo ser íntimo do nosso filho jovem. Se o nosso filho não se aproxima de nós e não nos coloca sua intimidade, os detalhes mais particulares de sua vida, porque esta é uma fase onde a parte psicoafetiva, ela num gráfico, ela sobe e desce, sobe e desce. São muitos sentimentos negativos, uma avalanche de pensamentos, uma avalanche emocional dentro desse jovem, desse ser humano que está em transição.
e ele precisa muitas vezes ter um alívio, ele precisa ter acolhimento, continência quando você acolhe, quando você contém, quando você, sabe, suporta o outro. Ele precisa disso nessa fase. E eu reconheço muitos pais, quando vêm para orientações nesse nível da parte da psicologia, nível emocional, ou mesmo quando estou diante de orientações, das mentorias, de cursos, dos direcionamentos que faço, tenho encontrado muitos pais que não deram essa continência, esse suporte ao filho ali na sua intimidade do seu lar. E esse filho precisou encontrar essa prioridade de sua própria vida no externo, nas pessoas de fora de sua família, de seu contexto parental, ou seja, do contexto de pai e de mãe. Os pilares da vida de um filho são quem? Os pais ou seus substitutos, quando há necessidade disso, os avós, os tios, um padrinho, talvez um conhecido, um amigo, alguém de confiança que possa ser referência, norte, que seja uma influência boa, positiva ao filho. Por isso, esse alerta aqui, esse conteúdo, para chamar a atenção mesmo e revelar esse ponto de vista, essa análise de que se faz necessário e urgente dar total prioridade à fase dos filhos jovens atualmente. Parece que tudo vai muito bem, parece que tudo é possível, que tudo está pronto, que o filho já sabe tudo, que já está preparado. Hoje tem uma facilidade muito maior de escolas particulares, direcionamentos da parte de conhecimento intelectual. Porém, eu também reforço aos pais, o conhecimento intelectual, a escola é uma educação secundária, ensina conhecimentos teóricos, científicos, de base para um futuro profissional. A índole, o caráter, a boa educação, saber ser uma pessoa respeitosa, de bons valores, bons princípios, isso é aprendido com seus pais, não é aprendido na escola. E há também um grande equívoco sobre isso. No meu trabalho, desenvolvido nas instituições escolares, encontro muitos pais com esse equívoco. Ué, mas você não aprende isso na escola? Você não aprende educação na escola? Claro que aprende um direcionamento forte, educativo, de princípios e de valores. Porém, devemos estar conscientes disso. A primeira educação, o primeiro direcionamento, a base, o suporte, o conter de todas as necessidades psicoafetivas, a parte biológica do nosso filho, isso é feito na base, na raiz, ou seja, em seu lar, com as pessoas que são as autoridades. E as autoridades da vida de um filho são seus pais. Essa é a primeira autoridade. Então é muito necessário que essa consciência esteja muito presente na vida de um pai e de uma mãe que tem filho na fase jovem. A juventude é prioridade, precisa ser cuidada, precisa ser lapidada. O filho é um diamante, bruto ainda. Se não for lapidado, como é que será o brilho deste diamante? Quem vai lapidar o diamante? Será que quem lapidar o seu filho vai trazer o mesmo brilho, mesmo reforço, o mesmo tipo de educação, mesmos tipos de resultados, baseados nos valores e princípios que seu pai e sua mãe entendem como os melhores? Porque quando eu digo base de valores, princípios, eu estou dizendo de base familiar, princípios e valores familiares, espirituais, de contextos de sociedade, valores que trazem um norte para ser uma pessoa direcionada com um sucesso, com uma vida bem-sucedida. Uma vida bem-sucedida para o nosso filho, além da vida profissional, da vida financeira, essa vida bem-sucedida também é ser bem-sucedido nos relacionamentos e nas suas próprias atitudes, na sua mentalidade, ou seja, ter aquela convicção de que tem sim um interior estruturado, um interior, a parte afetiva, psicológica, toda essa parte que nos coloca de pé em cada dia com uma sólida estrutura. E somente os pilares da vida de um filho é que podem oferecer isso, os seus pais. Então dê a devida prioridade, coloque em destaque essa prioridade.
pai, mãe e filhos têm grande valor. Não tem quem é mais importante do que o outro. Tem valor e igualdade, porém há papéis diferenciados, hierarquia e há um contexto em que diamante, que são os pais, lapidam seu diamante. Então é necessário que essa lapidação seja feita pelos diamantes da vida do filho jovem diamante. Então seja você mesmo, pai e mãe, a dar prioridade à vida jovem do seu filho e não abra mão disso. Não permita que lá fora as influências negativas elas deem a prioridade. Que seja você, o pai e a mãe, a dar a devida prioridade ao diamante de sua casa. E sempre reforço com você, não esquece, o seu filho é um diamante.